Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Jonatas Crisel, eu sou especialista em PNL e no vídeo de hoje eu fiz alguns recortes das coletivas de imprensa do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do presidente Bolsonaro, que falaram no dia 24, agora na sexta-feira passada. E eu analisei as estratégias não verbais comportamentais deles durante a entrevista. Antes de mais nada, cabe lembrar que essa é uma análise que se baseia nos estudos dos comportamentos involuntários dos indivíduos. Não tem nesse vídeo nenhuma motivação política ou partidária, somente uma análise das observações para a gente tentar compreender a situação. Então esses são alguns pequenos trechos das coletivas, elas foram extensas, tiveram mais de 40 minutos, para a gente entender como é que essa análise pode ajudar a perceber coisas que estão ali ocultas. Se tu quer usar esse vídeo de algum jeito como argumento político, para aqui. Não é o propósito desse trabalho. Mas vamos aos vídeos então. Nessa sexta-feira, dia 24 de abril de 2020, o Sérgio Moro, hoje é ex-ministro da Justiça, ele pediu o desligamento da pasta dele numa coletiva de imprensa e ele declarou os motivos dele para isso. A baseline dele, o padrão do Moro, é um certo franzimento da testa, que normalmente poderia significar raiva. Mas esse é o padrão dele, ele é um cara que ele expressa essa vamos lá, preocupação, esse processamento, esse semblante, que eventualmente pode ser confundido com irritado ou com preocupado. Esse é o normal dele. Então eu vou abstrair essa informação, porque desde quando ele era juiz, a gente já observava ele tinha o mesmo semblante. No dia a dia ele sempre tem esse franzimento, então ele não vai significar nada específico aqui. O discurso do Moro, no geral, ele foi bem congruente para alguém que está contrariado. Ele apresentou muitos sinais de tristeza, insatisfação e conflito dentro dele, né? Dá uma olhada no vídeo. Até aproveitando aqui um breve parênteses para desmistificar um dado, foi divulgado equivocadamente por algumas pessoas que eu teria estabelecido como condição para assumir o Ministério da Justiça uma nomeação ao Supremo Tribunal Federal. Nunca houve essa condição. Até porque seria algo de aceitar um cargo de ministro da Justiça pensando em outro. Isso não é da minha natureza. Eu realmente assumi esse cargo, fui criticado, entendo essas críticas. Ele fala do passado, então ele está dando argumento para a decisão e ele gesticula bastante com a mão esquerda, que é associado ao passado e às memórias recordadas. Embora tenha incongruência gesticular das duas mãos, porque no final é só uma mão que está falando, a outra tá parada, faz sentido, porque ele está se sentindo contrariado, ele está expressando isso verbalmente, que ele não está satisfeito, que ele não está à vontade com o que está acontecendo com ele. Do presidente, né? Falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo, né? Falei que isso teria um impacto para todos, que seria negativo, mas para evitar uma crise, né? E agora nesse trecho, repara na rápida expressão de nojo, quando ele se refere a uma interferência política. A expressão é seguida por um apertar de lábios que pode representar alguma culpa. Julgando pelo discurso, eu diria que ele estaria se sentindo culpado porque ele aceitou um cargo onde ele já sabia que esse tipo de coisa ia acontecer, porque no final a política funciona desse jeito. E logo ele faz uma expressão de desdém, quando ele diz que aceitou a exoneração do diretor da Polícia Federal para evitar uma crise durante a pandemia. E nesse trecho, quando o Moro fala da ligação que ele recebeu, perguntando se concordava, que o movimento, a gente nota o movimento clássico, que é o pular de ombros. Ele me comunicou que ontem à noite recebeu uma ligação dizendo que ia ser exoneração a pedido, e se ele concordava, né? Ele disse, como é que eu vou concordar com alguma coisa? Eu vou fazer o quê, né?
Então fala, mas concordar e um ombro pula. O outro, claro, ele balança porque balança o tronco, mas tem um ombro que... Esse é o típico de movimento que indica que algo não está concordante dentro dele. O que ele está falando, para ele, não é bem assim. Ele não tá sendo totalmente sincero. Ah, então ele está mentindo, não é assim? Não, calma, não estou dizendo isso. Mas quando ele fala que essa questão da ligação, isso aqui não está bem explicado. A gente precisaria poder fazer perguntas para ele para entender o que está envolvido nessa situação. Mas o fato não está bem explicado e ele não concorda internamente com o que ele está dizendo. Bom, em resposta ao vídeo do Moro, o presidente Jair Bolsonaro, no mesmo dia, em outra coletiva de imprensa, respondeu a tudo que foi dito pela manhã. Nesse primeiro trecho, já na abertura a gente pode notar um nervosismo do presidente. Observa aqui as folhas de papel do discurso. Vai buscar uma maneira de botar uma cunha entre eu e o povo brasileiro. Isso aconteceu há poucas horas. Um breve histórico. Ele está tremendo enquanto ele observa o discurso. E logo que o presidente fala, quando conheceu o Moro e esse ignorou, ele diz, eu não vou dizer que chorei. A gente nota um sinal de desdém, que é congruente com o sentimento de traição que ele está transmitindo durante o discurso, embora ele não use essa palavra, mas ele transmite isso. E logo em seguida a gente vê um sinal de culpa, ou de arrependimento, misturado com tristeza. Do que estão no parlamento brasileiro. Não vou dizer que chorei porque estaria mentindo, mas fiquei muito triste. Na minha surpresa, alguns dias depois, eu estava em Parnamirim. Não vou dizer que chorei porque estaria mentindo, mas fiquei muito triste. Nesse trecho, o Bolsonaro fala que deu autonomia para todos os ministros, e a gente vê o ministro da Saúde ao fundo concordando com a cabeça, ao mesmo tempo que logo atrás do Bolsonaro tem o Onyx Lorenzoni inquieto, mordendo a boca, como se estivesse querendo dizer algo e segurando a fala. Acertamos, como fiz com todos os ministros. Vai ter autonomia no seu ministério. Autonomia não é sinal de soberania. A todos os ministros... Já nesse terceiro trecho, o Bolsonaro fala que nunca esteve contrário à Lava Jato. Enquanto isso, atrás dele, o advogado-geral da União faz uma série de sinais, alivia a gravata, pressiona a boca, enfim, ele completamente desconfortável e possivelmente não concordante com isso que ele está dizendo. Isso começou a bater sobre mim, como se eu tivesse contrário à Lava Jato. Isso não é verdade. As grandes operações da PF no passado foram em cima de estatais. No quarto trecho, o Bolsonaro fala do desconforto da família dele e faz uma expressão de nojo. E essa expressão ela é congruente, ela é coerente, porque, poxa, a família dele está sendo atacada. Então faz sentido ele ter nojo desse tipo de ataque. Não significa que o ataque é justo ou injusto, tem mérito ou não tem mérito, não é essa a questão. Mas é coerente, quando alguém ataca a tua família, as pessoas são importantes para ti, tu ficar irritado, tu ficar contrário àquilo. E o nojo é a primeira porta da raiva, né? É a linguagem da raiva. Eu tenho dado o desconforto da minha família. As acusações mais torpes possíveis. Não só contra a minha família, bem como aqueles... E logo ele fala da interferência na Polícia Militar e o Ministério da Saúde. E o Ministro da Saúde, que está lá atrás dele, faz um sinal negativo com a cabeça. E aí a gente nota os mesmos, pressão, lambida dos lábios, microexpressão de nojo bem intensa, que, de novo, está demonstrando um descontentamento ou uma discordância com o que o presidente está dizendo. Ora as bolas, se eu posso trocar o ministro, por que não posso, de acordo com a lei, trocar o diretor da Polícia Federal? Eu não tenho que pedir autorização para ninguém para trocar o diretor ou qualquer um outro que esteja
na pirâmide hierárquica do Poder Executivo. Será que é interferir na Polícia Federal? Quase que existe. E por fim ele coça a cabeça, um gesto que normalmente indica preocupação com alguém que não está presente. A gente não pode saber quem, a gente também precisaria perguntar para ele o que está se passando ali. E no último trecho, o presidente diz que nunca pediu para blindar ninguém, dele ou da família dele. E aí a gente vê o vice-presidente, o Mourão, que está ali do lado, além de ficar segurando a ponta dos dedos, que é vamos combinar que não é o mais anatômico. Se vocês observarem os outros que estão ali, eles estão segurando aqui pelo pulso, né? Que seria o mais comum das pessoas segurar. E o Mourão está segurando pela ponta dos dedos. Isso exige uma força adicional. Não é lá normal. Ok. A gente não tem o início disso para ver como é que o Mourão estava antes. Então entra meio que junto essas informações. Pode ser, pode não ser. Não sei. Teria que perguntar para ele também, ou ter outro ângulo de câmera fora disso. Mas, quando o presidente faz isso, o Mourão está o tempo todo coçando o olho, né? Parece que tem uma irritação lá no olho dele mesmo, enfim, pode acontecer. Mas ele para de coçar o olho e ele olha para o presidente com uma cara de nojo. Tem um momento que ele faz uma expressão de nojo, assim, só com um lado, nojo com desdém. Nesse momento que o Bolsonaro fala que nunca pediu para blindar ninguém. Talvez o Mourão também não concorde muito ou não goste muito dessa história. Alguma coisa de errada está aí. O Mourão não ficou confortável com isso que foi dito. E o tempo todo ser cobrado por isso? Nunca pedi para blindar ninguém da minha família. Jamais faria isso. E no final, o presidente diz: eu jamais faria isso, e coça o nariz. Um gesto típico da mentira. O gesto que nega o que está sendo dito. É o clássico da criança quando ela fala algo que não devia, ou fala um palavrão, enfim, e aí ela põe a mão na frente da boca. No adulto isso é mais disfarçado. Se o Bolsonaro tivesse feito isso várias vezes ao longo da coletiva, a gente poderia desconsiderar, mas não, ele basicamente não se toca durante a entrevista. E aí, nesse momento, ele faz isso. Então fica meio complicado isentar esse sinal. Aparentemente, não é bem assim. Ele tem interesse em ser blindado, ou ser protegido, ou desviar alguma coisa. Aparentemente. A gente precisaria perguntar, fazer perguntas e fechar essa informação. Então, pessoal, esses são alguns trechos que eu selecionei das coletivas que dão uma visão geral do que aconteceu e não foi dito nesses episódios. Lembrando que isso, por si só, não é uma análise completa e nem serve para acusar ou defender ninguém. Mas a gente consegue notar a quantidade de mensagem oculta que o não verbal das pessoas está passando durante isso aí. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Lembra de me seguir nas redes sociais para receber mais informações como essa. Compartilha esse vídeo com os teus amigos. Se inscreve no canal, clica no sininho para te receber notificações de quando tiver um vídeo novo, tiver um material novo. E comenta aqui embaixo o que tu achou do vídeo para o algoritmo do YouTube divulgar mais o meu trabalho. Um abraço e até a próxima.